Oi, gente! Eu sou a Bezinha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu fiquei muito apaixonada quando eu li, que é O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu senti necessidade de fazer uma resenha sobre ele aqui também, porque tem muitas coisas que me tocaram, muitas coisas que me deixaram incomodadas e de um jeito bom, tá? Mas tem muitas coisas que eu senti que eu necessitava falar. Não só por causa do livro, mas também pela repercussão que esse livro teve na sociedade nos últimos tempos. Eu gostei muito dele, tá? Quero deixar isso bem claro, que eu adorei. Ele foi uns 5 estrelas pra mim no Scooby. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, pra começar, O Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma biografia autorizada da Evelyn Hugo. E nessa história a gente fica entre a história da Evelyn Hugo, que é a biografia dela, e também a história da escritora que tá fazendo essa biografia. A gente encontra a Evelyn Hugo já velhinha no final da vida e na juventude dela, inclusive até na vida dela, né? Desde que ela começou a carreira como atriz, ela tem sido muito, muito famosa e em todos os lugares que ela vai, mesmo depois de velha, ela é reconhecida. A gente tem aí duas versões da Evelyn. A versão da Evelyn quando era jovem, quando, digamos assim, não sabia de nada, né? Muitas aspas, porque se eu não soubesse nada sabendo o que essa mulher sabia quando ela era mais jovem, ela estaria feita na vida. E a versão dela mais idosa, já sabendo de tudo, já tendo cometido tudo assim, né? Tendo cometido erros e aprendido com eles, tendo cometido acertos e aprendido com eles. A gente tem essas duas versões da Evelyn que contrastam muito entre si. É muito engraçado porque a sessão que eu tenho aqui parece que são duas pessoas diferentes falando, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber também as similaridades. Eu não quero falar tanto assim da história do livro, porque tem muita coisa que é plot, mas a gente sabe que a Evelyn é uma mulher bissexual, tá? E a gente encontra muito isso no livro, tem muitos fatores dessa sexualidade da Evelyn no livro. E só que o que acontece é que ela é uma mulher bissexual nos anos 50. Então, assim, é uma história LGBT, mas é uma história LGBT muito diferente do que a gente tá acostumado a ver hoje em dia. Conta a história de como ela cresceu na mídia, de onde ela veio, assim, do luxo, ou de onde ela veio, tipo, do lixo ao luxo, sabe? E ela batalhou muito pra estar lá. A Evelyn é um caso extraordinário. Ah, antes que vocês fiquem chocados, a Evelyn não existe, tá? Eu sei que parece, mas não existe. Mas voltando, ela é um caso, assim, extraordinário, é uma coisa que a gente fica chocada ao saber de como ela chegou ao lugar que ela chegou, das escolhas que ela teve que fazer, das coisas que ela teve que perder, das coisas que ela ganhou muito em troca disso. E tem muito será que valeu a pena? Será que essa escolha valeu a pena? Porque não é só uma escolha que a gente se pergunta isso. São várias. Cada passo da Evelyn é muito pensado por ela. Ela tem muito. Dá pra notar que ela tem muito medo da mídia, né? Assim como também ela consegue usar a mídia ao favor dela. Ela consegue trazer as câmeras do jeito que ela quer. Ela consegue enfeitiçar mesmo as câmeras. É um termo que eu poderia usar pra Evelyn. Mas voltando à questão da bissexualidade dela, ser uma pessoa LGBT+, digamos assim, nos anos 50, ela... A gente consegue ver como o medo das câmeras começa a influenciar nisso nela quando ela se dá conta disso, né? A gente também encontra esse lugar da Evelyn de se dar conta de que está apaixonada por uma mulher e também se dar conta de que tá apaixonada por um homem e não saber como definir isso. A gente tinha muito mais de gays e lésbicas nesse universo, assim, nos anos 50, e ela tava ali meio que fora daquele patamar, então ela não tinha muito o pra onde ir, ela não tava entendendo muito bem, ela tenta se descobrir, mas uma coisa que a gente percebe é que ela é muito segura de si. Então, mesmo quando ela tem dúvidas, ela tem certeza das dúvidas. É muito incrível isso. Só que, querendo ou não, era um universo assim, onde, sabe, tinha todo um julgamento e uma criminalidade girando em volta de pessoas LGBT ali naquele universo. Se você era qualquer coisa diferente da heteronormatividade, você passava por tortura, por castração química, por, sabe, várias coisas. Então a gente vai descobrindo ali ela
e alguns amigos que também são LGBT, que se encontram ali em um grupo de apoio, se defendendo de morrer, né? Vamos ser sinceros, de sofrer, de tentar. De sofrer não, porque dá pra notar muitas vezes o quanto eles sofrem por isso, assim. E a vida da Evelyn foi moldada em uma mentira, né? E quando a gente fala que foi moldada em uma mentira, ela foi moldada mesmo. Tipo, ela tinha que fazer de ter relacionamentos fora do relacionamento que ela tinha com a pessoa que ela amava, pra mostrar pra Hollywood ali, pras câmeras, que ela era uma mulher hétero, que não precisavam se preocupar com isso, que quando existiam rumores, não precisavam se preocupar com isso, porque ela era uma mulher hétero. Então, desde o ato de ter que ter relações com outras pessoas, outros caras que ela não amava, até ela ter uma família onde ela realmente se sentia amada, mas que, de certa forma, era uma farsa, né? Era a família dela, as pessoas que ela se sentiu amada, que elas se amavam entre si, mas não era assim que era mostrado pro universo. Depois vocês vão entender o que eu tô querendo dizer quando vocês lerem o livro. E ela passa por muita coisa. Ela passa por aquele medo de perder a carreira, de ver a carreira desandando, de ter que fazer alguma coisa pra continuar lá, de cuidar da carreira também da pessoa que ela amava, porque elas tinham que tomar cuidado. Até o momento em que ela se encontra em um mundo onde ela perde tudo. A gente tem muita fofoca nesse livro, e muita fofoca boa, muita fofoca ruim, muita fofoca pesada. E são coisas que te deixam assim fora do eixo em pensar que isso, por mais que seja uma história fictícia, ela não conta nada menos do que a verdade de muitas pessoas que viveram nos anos 50. Conta também sobre toda aquela questão da AIDS, né, de como eles tratavam essa situação nos anos 50, todo mundo lembra disso. Mais ou menos no finalzinho do livro também a gente consegue ver pessoas lutando pela causa LGBT, indo às ruas e tal. E como eles eram figuras públicas, eles não podiam lutar, eles não podiam assumir que eram, mesmo que as coisas estivessem mudando, eles tinham que se esconder pela segurança deles, pela segurança das pessoas que também estavam ali, pela segurança da filha que ela tem no momento do livro ali, ela tem uma filha. Então eles têm todo assim. É um livro que te deixa totalmente angustiado, porque a cada frase que você escuta da história, você percebe que a Evelyn passou a vida pisando em ovos. Bom, pra resumir a história, é isso. E agora eu quero falar um pouquinho da minha opinião, o que eu achei. Eu achei incrível, tá? Porque eu confesso que eu vivi em um mundo onde o meu desenvolvimento como pessoa LGBT, como pessoa bissexual, assim como a Evelyn, foi complicado também, porque eu vim de um meio LGBT-fóbico. E foi difícil também, assim como a Evelyn nos anos 50, em pleno século XXI, sair disso, porque as pessoas com quem eu convivia tinham essa mentalidade dos anos 50 ainda. Então, eu me encontrei muito ali nela. Óbvio que ela passa por coisas, assim, exorbitantes a mais do que o que eu sequer considero ter passado, assim. Mas a sensação mental dela era uma coisa muito parecida com o que eu vivi. Então, eu me encontrei muito nesse livro. Mas uma coisa que me fez pensar muito é que hoje em dia é muito mais fácil, né? Esse ambiente esse mundo que a gente vive para pessoas LGBTs é muito mais fácil do que quando era na época da Evelyn. E a gente muitas vezes esquece de quão difícil foi chegar até essa liberdade que a gente tem, que é uma liberdade ainda muito mentirosa, digamos assim. A gente ainda tem muitas coisas a se defender, ainda existe tortura, por mais que seja contra a lei, a gente pelo menos tem muitas coisas da lei ao nosso favor hoje em dia. Mas as pessoas não são inteiramente legais, assim. E eu sinto que foi um livro necessário para que a geração nova, a geração que vem depois de mim, né, principalmente, tenha uma visão mais clara do que está acontecendo, o que
foi antigamente e o quão difícil foi, com a luta que se teve pra gente estar onde a gente tá hoje, pra gente poder sair na rua e não se preocupar tanto como a gente se preocupava antes, porque antes, nos anos 50, as pessoas LGBTQIA+, sequer tinham coragem de segurar o dedinho da outra pessoa, do namorado, namorada, enfim, na rua, com medo de morrer, né? Não era um medo de alguém falar alguma merda, era um medo de morrer mesmo. Era uma coisa que eu tenho certeza que uma pessoa esconderia muito mais facilmente do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de voz, a gente pode falar, a gente pode gritar. Nem sempre a gente vai ser ouvido, mas pelo menos a gente tem esse direito. E antigamente nem isso as pessoas tinham. E não só para essa geração mais nova, mas também para as outras pessoas que são LGBTs ali, que de qualquer idade, de qualquer mundo, assim, social que ela viva, de ler, de relembrar, de dar nome a essas coisas, sabe? Eu sinto que a Evelyn Hugo é muito mais que uma personagem, ela é uma história e de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, bilhares, eu nem sei quantas pessoas tem no mundo, sinceramente. Mas é uma coisa assim que, sabe, dói, sabe? Toca a ferida, machuca. E a gente também tem as próprias questões dentro do livro, né? Que foi o que mais gerou uma repercussãozinha, assim. Inclusive, até a Lui Ponto comentou, foi que as pessoas... Não a Lui tava defendendo a situação, tá? Justamente o que eu vou falar agora, eu nunca tava concordando com isso. Mas eu vi muitas pessoas falando como elas estavam num relacionamento tóxico. E como a Célia estava sendo bifóbica com a Evelyn e como a Evelyn era lesbofóbica com a Célia. E eu vou repetir exatamente o que a Lui Ponto disse. Gente, elas não conseguiam nem viver em sociedade, o que elas iam saber de viver nesse mundo, de entender outra pessoa. A gente nem se conversava sobre isso, era uma pauta que era tabu. Então a gente não pode julgar elas. Óbvio que a gente sabe que foi errado, a gente sabe que foi errado. A gente não pode julgar elas considerando o ambiente em que elas viveram, entendeu? É tipo você chegar pra uma pessoa que sempre comeu com a mão e que nunca conheceu talher na vida e mostrar pra ela e esperar que ela saiba o que fazer com aquilo. Ela não vai saber, ela vai continuar comendo com a mão até que você chegue lá e explique. Então, como essa pauta não existiu, como elas não tiveram esse momento de conversa, óbvio que a gente vai vendo que elas vão amadurecendo ao longo do livro e tarará, numa hora a gente percebe que muitas das vezes que elas cometiam antes, elas não cometem mais. Muitas vezes que elas cometeram antes, elas pedem perdão, pedem desculpa e aprendem. E realmente a gente vai vendo isso. Você não pode esperar que de cara elas entendam, assim. Então, o pessoal tem julgado erroneamente essa situação. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir minha opinião sobre Os Sete Medos de Evelyn Hugo. Eu amei esse livro. Foi um livro que eu li, assim, em um dia. Eu basicamente devorei o livro. E eu amei. Realmente foi um livro que me tirou da minha zona de conforto por vários motivos. Primeiro, por, obviamente, a história ser completamente diferente do ambiente que eu vivo hoje. Segundo, porque eu tava muito acostumada a ler livros de fantasia, já fazia muito tempo que eu tava lendo só livro de fantasia e eu pude ler um livrinho diferente. Então, eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura. Eu recomendo muito vocês a lerem, tenho certeza que vocês vão gostar, é um livro realmente muito, muito bom. E é isso, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive da rede social de lives, a Twitch, onde eu faço live das 3 da tarde até as 8 da noite, e é bem divertido, a gente é produtiva, a gente lê, a gente estuda, a gente brinca, a gente conversa, a gente joga. Com certeza que você vai gostar de estar lá, de conversar com a gente, é bem divertido. Então é isso, vejo vocês na live, beijo e tchau, tchau!